Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa com tema de borboleta. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 4 e usei agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 243 gramas. Na largura ficou com 41 centímetros. E no comprimento de picô a picô ficou com 92 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Como é lindo! Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu fiz aqui umas borboletas. Para esse comprimento que eu fiz, ficou no total de 5 borboletas. Mas vocês vão fazer no comprimento desejado. Eu achei muito bonitinho, muito lindo este gráfico. Por isso, resolvi trazer para vocês. Espero que gostem. Para vocês que me perguntam se quantas correntes acrescentar para ficar mais largo, eu fiz ele exatamente nesta largura. Caso vocês queiram fazer mais largo, uma sugestão que eu deixo aqui para vocês é vocês aumentarem a quantidade de quadrados de um lado e do outro para ficar mais largo, porque na borboleta eu não aconselho mexer. Esse aqui já foi um desenho, uma foto, um gráfico que eu tirei do Pinterest. Então, caso vocês mexam no desenho da borboleta, pode ser que fique desproporcional. Por isso que eu resolvi não mexer. Também vocês podem trocar o fio. Este eu fiz com o fio 4, vocês podem fazer com o fio 6, vai ficar mais largo, com o fio 8 vai ficar mais largo, aí fica a critério de vocês. A última carreira eu fiz essa carreira de 4 pontos altos tombados com picô. Aqui já foi proposital, para ficar parecendo umas asinhas. Eu gostei bastante do resultado, espero que vocês também gostem, lembrando sempre que aqui é apenas uma sugestão, usem a criatividade de vocês, não se apeguem à última carreira, façam da forma que desejarem. Mas este é o gráfico da nossa aula de hoje, ele é bem fácil, no vídeo eu explico tudo direitinho, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigada a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 73 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um total de 73 correntes. Feitas as 73 correntes, vamos subir aqui, vamos marcar a última corrente e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante e puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante, as últimas 2. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Eu vou completar esta carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui no total de 74 pontos altos, porque fizemos 73 correntes, e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós ficamos aqui no total de 74 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira já será a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Eu vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e agora aqui eu vou copiar mais 2 pontos altos. 1,
2. Porém, nós vamos ficar com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós vamos ficar com 3 pontos altos em uma ponta, 3 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Agora, eu vou fazer aqui uma carreira de ponto rede, de quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, no terceiro ponto alto, vou copiar o ponto alto novamente. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, eu vou fazer assim até o final desta carreira. Uma carreira de pontos redes de quadrado. 2 correntes, pulando 2 pontos altos, copiando o terceiro ponto alto. 2 correntes, pulando 2 pontos altos, copiando o terceiro ponto alto. Vou fazer assim até quase a outra ponta, porque lá no final, nós vamos copiar os 3 últimos pontos altos. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha primeira carreira de ponto rede, de quadrados. Então, eu subi aqui com as 2 correntes, copiei mais 2 pontos altos. Ficamos com 3 pontos altos, vamos ficar com 3 pontos altos em uma ponta, 3 pontos altos na outra. Estes pontos altos vamos levar até o final do nosso trabalho. Aqui no meio eu fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos. No terceiro, fiz um ponto alto, 2 correntes, pulei 2 pontos altos, copiei o terceiro ponto alto. Fiz essa carreira de ponto rede. A carreira de quadrados. Nós vamos ficar aqui, para essa largura, nós vamos ficar com 23 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 quadrados. Esta carreira de ponto rede, nós vamos copiar por mais 2 vezes. Apenas copiar. Onde são os pontos altos, vamos copiar os pontos altos. E nas correntes, copiar as correntes. Então, eu vou fazer as 2 carreiras para completar 3. E já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Completei aqui as 3 carreiras de ponto rede. Apenas copiei o mesmo que eu já havia feito na primeira carreira, onde são pontos altos, copiei os pontos altos, e nas correntes, copiei as correntes. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei aqui a carreira, porque apenas copiei os 3 pontos altos. Agora, nós vamos copiar aqui 8 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, copiar um quadrado. Novamente, 2 correntes, copiar o segundo quadrado. 2 correntes, copiar o terceiro quadrado. Vou copiar aqui 8 quadrados. Que eu já fiz 3, vou completar os 8. Copiei aqui os 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou fechar aqui 2 quadrados. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Copiar o ponto alto. Então, aqui eu já fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos e copiar o ponto alto. Então, eu fechei aqui no meio 2 quadrados. Feito isso, agora aqui eu vou copiar mais 3 quadrados. Então, 1, 2, 3 quadrados. Então, eu copiei aqui 3 quadrados. Agora, novamente, eu vou fechar mais 2 quadrados. São 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos e copiar o ponto alto. Fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. 1, 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, ficou desta forma. Agora, aqui deste lado, restaram 8 quadrados, eu vou copiar os 8 e copiar os 3 últimos pontos altos. Vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui esta carreira. Copiei os 3 pontos altos, que é a corrente e os 2 pontos altos. Aqui deste lado e deste, nós ficamos com 8 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A mesma quantidade vai restar deste lado. Aqui no meio, eu fechei 2 quadrados, copiei 3 e fechei mais 2. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei essa carreira porque apenas copiei os pontos altos e copiei os 8 quadrados da carreira anterior. Feito isso, chegamos em cima dos pontos altos. Eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior, somente copiar, até aqui. Já trago para nós fecharmos este quadrado.
Então, aqui eu já copiei os pontos altos. Agora, nós vamos fechar o próximo quadrado. Fazer aqui os 2 pontos altos, porque são 2 correntes, e copiar o ponto alto. O quadrado do meio, eu vou só copiar. Então, vou fazer as 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior e copiar o ponto alto. Então, eu copiei o quadrado do meio. Vou fechar o próximo quadrado. Então, são 2 correntes, 2 pontos altos e copiar o ponto alto. E aqui deste lado, vou copiar os pontos altos e os quadrados restantes. Vou continuar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais uma carreira. Então, eu copiei aqui os pontos altos e os 8 quadrados da carreira anterior. Aí, copiamos os pontos altos da carreira anterior. Aqui neste meio, na carreira anterior, nós havíamos copiado 3 quadrados. Eu vou fechar um, deixar apenas o quadrado do meio aberto e fechar o próximo quadrado. Copiar os pontos altos, os quadrados restantes e os pontos altos. Esta carreira, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer mais uma vez. Então, onde são os pontos altos, eu vou copiar os pontos altos, e onde são os quadrados, eu vou copiar os quadrados. Vou copiar esta carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula. Então, assim eu fiz. Apenas copiei o mesmo que eu já havia feito na carreira anterior. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já adiantei esta carreira, copiei os pontos altos e os quadrados da carreira anterior. Agora, aqui no início dos pontos altos, eu vou abrir um quadrado. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, eu abri um quadrado aqui no início dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos restantes e este quadrado. Então, eu copiei os pontos altos restantes e os quadrados. O mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste, porém, eu vou abrir este quadrado aqui nesta ponta. Então, eu vou copiar os pontos altos e abrir um quadrado aqui na ponta. Então, eu copiei aqui 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, e vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos e copiar aqui o último ponto alto. Vou copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Encerrei esta carreira. Copiei os pontos altos e os quadrados da carreira anterior. Em cima dos pontos altos, aqui no início eu abri um quadrado. Copiei os pontos altos da carreira anterior, copiei o quadrado do meio. Deste lado, eu copiei os 7 primeiros pontos altos e abri um quadrado aqui na ponta. Copiei os quadrados restantes e os pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Iniciei esta carreira copiando os pontos altos e os 8 quadrados da carreira anterior. Nesta carreira, nós vamos fechar aquele quadrado que nós havíamos aberto na carreira anterior. Então, são 2 correntes aqui, eu vou colocar os 2 pontos altos. 1, 2. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, ficou desta forma. Agora, aqui em cima dos pontos altos, eu vou abrir 2 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, abrir um quadrado, 2 correntes novamente, pular 2 pontos altos, abrir o segundo quadrado. Então, ficou assim. No quadrado do meio, nesta carreira, nós vamos fechar. Então, aqui eu vou colocar os 2 pontos altos e copiar o ponto alto. Então, nesta carreira, eu fechei o quadrado do meio. O mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste. Então, eu vou abrir 2 quadrados, vou contar 2 pontos altos, copiar o terceiro. Abrir aqui um quadrado, vou abrir o segundo quadrado. Fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Então, abri 2 quadrados. Este quadrado que nós havíamos aberto na carreira anterior, neste eu vou fechar. Então, são 2 correntes, 2 pontos altos. Então, ficou desta forma. Vou copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Mais uma carreira finalizada. Copiei os pontos altos e os 8 quadrados da carreira anterior. Aqui, nós fechamos este quadrado, que nós havíamos deixado ele aberto na carreira anterior. Em cima dos pontos altos, abri 2 quadrados. Fechei o quadrado do meio e deste lado eu fiz o mesmo que eu fiz deste. Então, eu abri aqui 2 quadrados em cima dos pontos altos, fechei o quadrado e copiei os quadrados restantes e os pontos altos. Vamos para a nossa próxima carreira.
Já iniciei esta carreira, copiei os pontos altos e nessa carreira eu copiei 7 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Somente copiar. E vou fechar estes 2 quadrados com pontos altos. Então, assim ficou. Eu fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos e fechei os 2 quadrados. Então, fechamos aqui tudo com pontos altos. Eu vou abrir este quadrado do meio, vou reabrir. Então, vou fazer as 2 correntes e vou copiar o último ponto alto. Então, abrir novamente o quadrado do meio. Deste lado, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz deste. Então, eu vou fechar estes 2 quadrados, copiar estes pontos altos, fechar este quadrado, aí copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Finalizei esta carreira, copiei os pontos altos, aqui eu copiei 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechei este quadrado, copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei estes 2 quadrados, abri o quadrado do meio. O mesmo que eu fiz deste lado, eu repeti deste. Então, eu fechei os 2 quadrados, copiei os pontos altos, fechei o último quadrado, copiei os quadrados e os pontos altos. Vamos à próxima carreira. Já iniciei essa carreira, copiei os pontos altos e aqui eu copiei 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar este quadrado com pontos altos. Vou colocar aqui os 2 pontos altos, vou copiar este ponto alto. Então, eu fechei este quadrado. Agora, eu vou copiar aqui 10 pontos altos. Então, eu já copiei um, vou copiar o segundo, o terceiro, vou copiar aqui 10 pontos altos. Copiei 10 pontos altos. Chegamos aqui no final dos pontos altos, aqui eu vou abrir um quadrado. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. Então, aqui no finalzinho dos pontos altos, eu abri um quadrado. Vou fechar o quadrado do meio. Então, vou fazer aqui os 2 pontos altos e copiar o ponto alto. O mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer do outro, porém, invertido. Então, aqui no início, eu vou abrir o quadrado. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. E vou fazer da mesma forma, copiar os 10 pontos altos e fechar este quadrado. Copiar os quadrados restantes e os 3 últimos pontos altos. Vou completar e já trago para mostrar para vocês. Completei esta carreira, copiei os pontos altos, copiei os quadrados aqui do início, 6 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei o 7º quadrado, copiei os pontos altos da carreira anterior, aqui nós vamos ficar com 10 pontos altos, abri um quadrado aqui no final dos pontos altos, fechei o quadrado do meio, abri um quadrado deste lado, copiei os 10 pontos altos e fechei este quadrado. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, eu fiz deste, porém, invertendo as posições. Copiei os quadrados restantes e os pontos altos. Vamos à próxima carreira. Copiei os pontos altos e os 6 quadrados da carreira anterior. Agora, nós vamos copiar aqui 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, copiamos 7 pontos altos. Vamos abrir aqui em cima dos pontos altos restantes 2 quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Abrimos um quadrado. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Abrimos o segundo quadrado. Agora, eu vou copiar este quadrado. Então, aqui no meio, nós vamos ficar com 3 quadrados. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, apenas copiar. E deste lado, eu vou fazer o mesmo, deste lado, eu vou fazer o mesmo que eu fiz deste. Então, eu vou copiar este quadrado. Abrir 2 quadrados aqui no início dos pontos altos, então, 2 correntes, pular 2 pontos altos. Abrir um quadrado, 2 correntes, pular 2 pontos altos. Abrir o segundo quadrado. Vou copiar os pontos altos restantes, os quadrados e os últimos pontos altos.
finalizei mais uma carreira. Copiei os pontos altos, os quadrados da carreira anterior, copiei aqui os primeiros pontos altos, abri 2 quadrados, copiei o quadrado da carreira anterior, copiei os pontos altos, deste lado eu fiz da mesma forma, copiei o quadrado, abri 2 quadrados em cima dos pontos altos, copiei os pontos altos restantes, os quadrados e os últimos pontos altos. Vamos à próxima carreira. Já iniciei a carreira, copiei os pontos altos e os quadrados da carreira anterior. Agora, aqui nós vamos continuar abrindo os quadrados até chegar neste quadrado. Então, eu vou continuar fazendo aqui a minha carreira de ponto rede até chegar neste quadrado antes dos pontos altos. Então, foi o que eu fiz, apenas continuei a carreira de quadrados, de ponto rede. Nós ficamos aqui com 10 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegamos neste quadrado antes dos pontos altos. Eu vou fechar este quadrado. Então, nas correntes, são 2 correntes. Eu coloquei os 2 pontos altos, copiei o primeiro ponto alto. Em cima destes pontos altos, eu vou abrir um quadrado. Então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Deste lado, eu vou fazer da mesma forma, vou fechar este quadrado, após os pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos. Aqui, deste lado, eu vou continuar fazendo a minha carreira de ponto rede, de quadrados. Deste lado, nós teremos novamente 10 quadrados e vamos copiar os 3 últimos pontos altos. Então, assim ficou esta carreira. Copiei os pontos altos, os quadrados da carreira anterior. Abri quadrado aqui em cima dos pontos altos, copiei estes quadrados. Nós vamos ficar aqui no total de 10 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, abrir o quadrado em cima dos pontos altos, fechar o quadrado após os pontos altos. Novamente, vou copiar os 2 quadrados, abrir 2 quadrados em cima dos pontos altos, copiar os quadrados restantes. Deste lado também teremos 10 quadrados e copiar os pontos altos. Vamos à próxima carreira. Nesta carreira, eu vou copiar 9 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos, colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos, copiar o quadrado da carreira anterior, abrir um quadrado novamente em cima desses pontos altos e fechar o quadrado após os pontos altos. Apenas fechar o quadrado. São 2 correntes, 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Feito isto, eu vou copiar os quadrados restantes e os 3 últimos pontos altos para encerrar esta carreira. Encerramos mais esta carreira. Copiei os pontos altos, copiei os quadrados da carreira anterior, fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos, copiei o quadrado do meio, deste lado eu fiz a mesma forma. Abri um quadrado em cima dos pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos, copiei os quadrados restantes e os pontos altos. Aqui nós encerramos o nosso gráfico de hoje, nós formamos aqui uma borboleta. A nossa borboleta tem 10 carreiras, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. E entre elas, eu vou colocar estas 3 carreiras de ponto rede. Eu vou colocar apenas 3 carreiras, mas vocês podem colocar a quantidade de carreiras, mas vocês podem colocar a quantidade de carreiras que quiserem. Porém, o nosso gráfico é este. Agora, eu vou somente copiando carreira a carreira. Agora, eu vou fazer as 3 carreiras de ponto rede, depois repetir a borboleta. As 3 carreiras de ponto rede, repetir outra borboleta. Vou fazer assim até o comprimento desejado. Quando terminar, trago para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Lembrando que quando trouxer, já vou trazer com a última carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar com uma carreira de pontos altos. Então, eu vou continuar fazendo o meu trabalho e já trago para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Então, como prometido, eu já
Fiz aqui até o comprimento desejado. Lembrando que vocês vão fazer até o comprimento desejado para vocês, para a encomenda ou para a mesa de vocês. E já trouxe com a última carreira, minha carreira de pontos altos. Então, nós fizemos na aula, no vídeo, nós fizemos até essa carreira. Aí, eu só repeti as 3 carreiras de ponto rede, repeti novamente a borboleta. Caso tenham alguma dúvida, volta a aula um pouquinho que vocês vão sanar todas as dúvidas. Mas ela é fácil de fazer. 3 carreiras de ponto rede, repeti a borboleta. 3 carreiras de ponto rede, repeti a borboleta. Fiz assim até o final. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Aqui no final, eu fiz a minha carreira de pontos altos. Para este comprimento que eu fiz com 5 borboletas. Vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vou marcar a terceira, vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. Aqui, no espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou no próximo espaço, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos, contando com as correntes, tombados com picô. Vou para o próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3, vou marcar a terceira e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, fiz um picô. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou no próximo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo espaço, ponto baixíssimo, novamente vou repetir 4 pontos altos com picô tombado. Vou fazer assim por toda a volta, até mesmo aqui em cima dos pontos altos. Quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a minha última carreira de 3 pontos altos com a corrente, 4 pontos altos tombados com picô por toda a volta. Aqui eu cortei o meu barbante e já estou escondendo por entre os pontos. Fiz assim por toda a volta. Aqui em cima dos pontos altos, vocês vão analisar quantos pontos vocês vão pular, depende do tamanho do ponto de vocês. Aqui eu pulei 1, 2, 3, fiz meu ponto baixíssimo no 4º ponto alto, mas vai depender do tamanho do ponto de vocês. Caso vocês queiram pular apenas 2 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no 3º, vai ficar a critério de vocês. Feito o ponto baixíssimo naquele ponto, vocês vão fazer outro ponto baixíssimo no outro ponto, e ali iniciar novamente os 4 pontos altos tombados com picô. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!